Bom dia, Thiago. Bom dia a todos no estúdio, a todo mundo que nos ouve e nos assiste nessa manhã de terça-feira. Ô Vera, o Supremo suspendeu ontem, quando estava 5-4, o julgamento sobre a extensão das imunidades dos congressistas às assembleias estaduais. Será que é possível arriscar um placar? Olha, Thiago, o mais provável é que vença a tese de que essas garantias não podem ser estendidas. As garantias de imunidades aí formais, materiais, e as inviolabilidades de que fala com a Constituição não podem ser estendidas, e mais, as assembleias estaduais não podem inovar e criar outras inviolabilidades e imunidades além daquelas já previstas no artigo 53 da Constituição. Essa é a tênue maioria até agora, são votos nessa direção contra 4 dos que acham que elas são extensivas aos deputados estaduais. Faltam votar 2 ministros. Portanto, se um deles votar a favor da maioria já formada, que é o que vai acontecer com o ministro Luiz Barroso, já tem uma maioria definitiva a favor de entendimento. Mas a gente agora vê quando os senhores ministros se dignarão a votar. Veja só, Thiago, uma coisa simples, né? Deveria ser simples, são 11 pessoas se reunirem e votarem as questões, mas não tem sido assim. Tem sido difícil formar um quórum completo no Supremo, tem sido difícil quando há quórum que os ministros deliberem em vez de pedir vista, e assim as coisas vão ficando pendentes, vão ficando para as calendas, porque a gente não sabe quando questões fundamentais vão voltar a ser decididas. O voto do ministro foi o que foi seguido pelos ministros Toffoli, Rosa Weber, pela presidente da Casa, Carmen Lúcia, e pelo ministro Fux, de que não são extensivas, não tem a prerrogativa, por exemplo, de prisões de parlamentares ou medidas cautelares ao prisão. Tá ruim. Vera, a gente vai refazer a ligação. Ligar de novo. Essa questão, para mim, é de uma simplicidade muito grande. O artigo 53 da Constituição determina que, definida a prisão, a Corte deva informar a Casa do Parlamento, ou Senado ou Câmara, sobre a prisão, para que resolva sobre a prisão, diz a Constituição. Mas resolver a prisão não é revogar a decisão do juiz, isso não é função do Parlamento. Quem revoga a decisão de um juiz é o Parlamento, é a Corte Superior. Acho que resolver seria o seguinte: decidiu, não é conveniente ao Parlamento brasileiro que essa prisão seja decretada, informamos ao ilustre presidente da Corte que o Parlamento disse não. E a Corte é que irá decidir depois a forma de revogar ou suspender a sua própria decisão. O que não é incabível, é inacreditável. É um deputado revogar a decisão de um juiz. Isso não existe. Vera Lúcia Magalhães, agora sim vamos ouvir. Voltei, Joseval. Pior é que eu não sou Vera Lúcia, eu sou ainda pior, Vera Regina. Meus pais resolveram inovar, assim como os ministros estão inovando em matéria jurídica, meus pais resolveram inovar em matéria de nome. Mas vamos adiante. Eu dizia que a maioria até agora seguiu o voto do ministro Fachin, que não é possível estender essas prerrogativas que o artigo 53 garante aos congressistas às assembleias, e que elas não podem, por exemplo, sustar prisões, como você dizia, e nem outras medidas cautelares alternativas à pena de prisão. Os outros ministros, os 4 que entenderam de maneira diferente, foram pelo entendimento de que o artigo 27 é expresso ao estender essas imunidades e inviolabilidades. O que é a verdade. Está dito lá que as imunidades e inviolabilidades de que fala o artigo 53 são, sim, extensivas aos deputados e senadores, aos deputados estaduais. Portanto, tem um certo impasse. Vamos ver, quando os outros 2 ministros voltarem, o que o Supremo decide a esse respeito. O que o Brasil estranha também, né, Vera, são as decisões apertadas, né, de 6-5, é um negócio incrível, né? Tem sido cada vez mais comum, Joseval. Você vê uma corte bastante dividida, essas divisões em grupos nem sempre são muito claras. Você teve ontem, por exemplo, Dias Toffoli e Gilmar Mendes, que geralmente formam no mesmo grupo, votando
de maneiras diferentes. O ministro Toffoli entendeu pela não extensão das inviolabilidades e imunidades, e o ministro Gilmar votou pelo entendimento de que o artigo 27 estende sim aos estaduais. Isso é muito complicado, porque esses placares apertados têm se dado em questões que são fulcrais para, por exemplo, o prosseguimento de investigações como Lava Jato. Agora, essa questão das imunidades e inviolabilidades, que atinge em cheio as investigações penais, tem investigações que são que pegam deputados estaduais em vários estados. Na questão do foro privilegiado também estava apertado quando o ministro Toffoli pediu a segunda vista. E na questão da prisão em segunda instância, então, essa nem se fala, porque você teve um placar de 6-5 que está prestes a virar para o outro lado, porque o ministro Gilmar Mendes vai fazer um pêndulo e mudar o seu entendimento de que é possível cumprir pena agora para outro de que não, de que isso fere realmente o direito à presunção da inocência. Então, o ideal seria que o Supremo deliberasse sobre essas questões, de uma vez por todas, de maneira definitiva e clara, porque quanto mais se acumulam essas incertezas, mais a gente fica em dúvida sobre o futuro de investigações importantíssimas como a Lava Jato. Isso, num ano eleitoral, vai trazer ainda mais insegurança jurídica ao pleito. Você veja a possibilidade, porque também se elegem deputados estaduais. A gente vai se ver diante da possibilidade de reeleição ou não do Pisciani, do Paulo Melo, desse pessoal que está preso no Rio. A mesma coisa referente aos congressistas que têm suas denúncias apresentadas ao Supremo, nunca são julgados. Então vai ter um show de liminares, um festival de judicialização das eleições, sem que o Supremo se defina de uma maneira firme, de uma maneira clara, para a sociedade entender, que não fique parecendo casuísmo, e que os seus membros se dignem a ir até lá e votar e dizer o que pensam de uma vez por todas, em vez de ficar adiando as questões ad eternum, Joseval. Ok, obrigado, Vera. Vera, Obrigada. Você volta logo mais às 5 da tarde no 3 em 1 com o Carlos Aros, o Marcelo Madureira e o Carlos Andreasa, ao vivo em AM/FM, também por imagens na internet. Bom trabalho, Vera, até segunda. Até lá, bom trabalho e até segunda aí nos estúdios do Jornal da Manhã.